Deus, nós queremos da tua glória, o fluir da tua presença, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, ser bem-vindo neste lugar, ser bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas, ser bem-vindo no nosso lar, ser bem-vindo, Senhor amado, ser bem-vindo neste ambiente. Seja bem-vindo, Senhor amado. Ah, papai querido, muito obrigada pela tua presença. Venha falar com cada um de nós. Aralamasurianderequeteriandaralabás. Nós consagramos, meu Pai, toda esta semana ao Senhor, ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores. Pai, nós consagramos tudo a Ti, Senhor. Obrigada por cada um que já está aqui neste lugar. Obrigada pela vida da Ju, obrigada pela vida da Dani, obrigada pela vida da Lauri, La Rúbia, da Fran, do Eduardo, da Celeste, do pastor Kleber. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada por cada um que já está entrando, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Ai, Espírito Santo de Deus, flua neste lugar, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, amado Deus, e nós te agradecemos na certeza da vitória, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Amém. E graças a Deus, aleluia! Boa noite, boa noite, boa noite. Já é boa noite, né? Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um. Eduardo, boa noite. Gente, aproveitando vocês aqui, já vai lá no grupo de vocês. Cíntia Piscinini já entrando aí, já coloca lá, já põe esse link, já convida todo mundo, porque eu sei que às vezes uma palavra muda toda a realidade de uma pessoa e essa palavra é a palavra de Deus, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, tem pessoas que às vezes se você convidar ela para uma igreja, para um outro lugar, ela não vai. Mas aqui, às vezes ela vem apenas como, como é que fala? Na expectativa, ou vai vir por conta de uma curiosidade, sem saber o que que é, como que será. E aí, nesse momento, essa pessoa é atraída, envolvida pela presença do Senhor, que é real. Então, não perca essa oportunidade de enviar para os seus grupos também, convidar um amigo, uma pessoa que está enferma. No nosso grupo é muito comum a gente ver cura, né? Curas acontecendo, porque aonde a presença do Senhor, há liberdade, há curas. Então, convide as pessoas. A minha oração antes de entrar sempre é: Senhor, envia as pessoas que estão adoecidas no seu corpo, na sua alma, porque aqui tem cura. Aonde o Senhor está, tem cura. Aonde o Senhor está, tem liberdade. Então, que você venha ser esse canal de Deus nessa noite também para estar enviando. Nós estamos no mês de janeiro, no mês de férias aí, mas eu sei que às vezes no trânsito ou ainda aí no seu quarto, eu sei que a pessoa, quem o Senhor tiver para entrar aqui, trazer, ele vai trazer e vai fazer o que ele deseja na vida de cada um. Amém? Eu quero convidar a Dani para estar louvando ao Senhor. Dani, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu sim. Eu Eu amo a que... sua vida, amo a Amém. unção que você carrega, e eu quero declarar Amém. um mover novo sobre a sua vida. Eu quero Amém. declarar em nome de Jesus Cristo um tempo novo sobre você. Amém. Em nome de Jesus, que o óleo do Senhor, o óleo novo, o óleo fresco, seja derramado sobre a sua cabeça em nome de Jesus Cristo e que tudo aquilo que esteja fora, que está fora do lugar, eu quero em nome de Jesus Cristo declarar que seja, que tome ao seu lugar tudo aquilo que está em desordem, que tome a origem dos céus, a origem de Deus agora sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que leva o seu nome, em o nome de Jesus Cristo, e que todo caos
caos saia em nome de Jesus Cristo, e que todo caos haja luz na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e que você venha viver o fluir da glória do Espírito Santo em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, minha amiga, você sabe que aqui é proibido reter qualquer coisa. A gente não pode Glória a falar Deus. nada aquilo que não é do Amém. Senhor, É mas aquilo verdade. que o Senhor mandou fazer, ministrar, a gente não pode reter. Amém? O nosso Amém. pastor já está aqui, nosso pastor Glória a Deus. Kleber. Seja bem-vindo, pastor. Em o nome de Jesus, Dani, é com você. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É com Paz. muita alegria que eu aceitei esse convite. Normalmente eu sempre estou com a câmera fechada, mas hoje era do interesse de Deus, porque normalmente a Helena, nesse horário, tá bem acordadinha e ela tá dormindo. Olha para você ver como é que Deus faz. E Deus, na verdade, está ministrando ao meu coração a semana toda. E ontem, mais ainda, o Senhor trouxe uma palavra de conhecimento ao meu coração. E Deus falou muito comigo sobre identidade. E quando eu vi a Patrícia postando o tema, eu caí, literalmente. Eu caí, eu falei, Deus do céu, o Senhor já está ministrando, né? Porque é a palavra, é uma espada de dois gumes, né? Não adianta, ninguém escapa, né? E glória a Deus por nós não escaparmos, né, desse Deus maravilhoso. É, eu tô lendo lá Salmos, né? A Tati é a nossa, é mestre, né? Quem não conhece a Tati, ela é mestre, né? Eu falei assim, gente, deixa eu dar uma corridinha lá na Tati. Eu tô querendo ler a Bíblia com muita dificuldade com o bebê e tal. E ela falou assim, Dani, ó, põe o áudio, mas começa lá pro Salmos. Sei não, eu falei, sei não, tá? Deus já tá falando, vamos lá pro Salmos. E aí Deus convidou que eu ficasse ali no Salmos de número 9. E eu quero dar uma lidinha aqui nos primeiros versículos, Salmos de número 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Eu contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Aleluias. Eu quero que você, nesse momento, se esvazie, sabe, de todo problema, de tudo aquilo que vai te impedir, de alguma forma, de ouvir de forma plena aquilo que o Senhor tem para fazer hoje. Porque é desde ontem que o Senhor me mostra uma chave sendo girada. Mas o Senhor falou para mim que para essa chave ser virada, é necessário que a gente coloque tudo no altar dele e entregue o controle, porque foi isso que ele fez comigo ontem, quando ele falou para mim sobre identidade. Entrega, deixa eu trabalhar. Porque às vezes a gente acha que tem uma coisinha pequenininha, mas isso é bobeira, mas para Deus não é. Deus, ele só vem com a plenitude dele quando nós também estamos plenos na presença dele. E isso diz respeito à nossa identidade. E foi o que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Então canta comigo assim: Santo, Deus poderoso, canta comigo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, oh, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.
Re serema suriandere basherehas. Lire mare masuriandere sherehas. Lere masuriandere sherehas. Liva la suriandere. Suriandere rema. Liva marabas. Lebramas, seremas, suriandere, shreas. E foi tão diferente, irmãos, que normalmente a gente se prepara, normalmente a gente recebe do Senhor, mas dessa vez o Senhor falou assim: não, vai ser tudo novo. Deus me deu nenhuma música. E hoje ele falou para mim, agora, ele falou para mim aquela música que tudo tem que estar preparado. Tudo tem que estar preparado. É antes, não é agora. É antes que tem que estar preparado. É aquela música que diz assim, eu vou ler aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos, olha nós aqui, já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Tudo está preparado aqui. Não canta, não, declara. Tá tudo preparado. Hoje eu vou receber. Essa chave vai ser girada na minha vida. Remasererás, surianderebaxererás. Deus tem a liberdade total e plena. Rebasererás. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Nós já estamos aqui, Senhor, rebás. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declara comigo. Só tu és santo. Só tu és santo.
E não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és Senhor, só tu és santo. Remanasturiandere, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Orebas, sereman, sereremas, livara, serenama, remas, suriandere, rema. Ere, shere, hana, suriandere, remanama, serendo, rebasherehas. Irmãos, eu vejo uma água. É como se ela estivesse escorrendo pelas nossas telas, inundando a nossa vida. Receixererás. Uma água cristalina. Reseremassurianderebaxererás. Oh Deus. Remassurianderebaxererás. Oh, aleluias, 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 inundando as nossas vidas. Aleluias. Oh, remarabaxererás. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, pastora Patrícia, por essa oportunidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Muito obrigada, Jesus Cristo, pela tua presença nesse lugar. Ah, papai querido, tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Papai querido, que o Senhor venha inundar, meu Pai, cada lar neste momento. Que o Senhor nos envolva, Senhor amado, com a tua presença. Que o Senhor continue derramando, Senhor, da tua porção sobre cada um de nós. Em o nome de Jesus Cristo, assim como a letra dessa canção que a tua filha declarou que os teus filhos declararam, Senhor, tudo está preparado, Pai, tudo está preparado. Há uma mesa, Pai, há uma mesa preparada, Senhor, para os teus filhos. Ah, papai querido, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, toda orfandade espiritual caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus e que nós venhamos, meu Pai amado, sim, Senhor, nós venhamos estar neste lugar de filhos e filhos amados do Senhor, porque nós estamos, meu Pai, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, muito acima de todo governo, muito acima de toda potestade. Ah, papai querido, em nome de Jesus, todo espírito de rejeição, bata em retirada na autoridade que há no teu nome. Papai querido, muitos aqui como eu, não teve um pai, pode ser que não teve um pai, outros tiveram pais, mas um pai ausente. Paizinho, mas nós queremos hoje, Senhor, sermos preenchidos, meu Pai, com a paternidade celestial, com a identidade de filhos e filhos amados do Senhor. Ah, papai querido, Espírito Santo de Deus, venha imprimir em cada um de nós aqui, meu Pai amado, esta nova identidade que Jesus conquistou para nós, que Jesus conquistou para cada um de nós, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje não existe mais elites espirituais. Ah, papai querido, então fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, Pai, neste lugar. Em o nome de Jesus Cristo, que os nossos corações estejam abertos, meu Pai, para receber a ministração do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, nós levamos as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, vai falando com cada um aqui de nós. Vai, Senhor, nos envolvendo, Senhor, com a atmosfera que já é notável da tua presença. E aqueles que ainda não estão, Senhor amado, imergidos ou sentindo esta presença, abraça, Pai, abraça-nos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu mover. E aqui o Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade nas nossas vidas, o Senhor tem liberdade no nosso lar, o Senhor tem liberdade, Pai, na nossa casa. Oh, papai querido, fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, meu Pai, com todo o nosso coração. Continua ministrando, Senhor, e eu quero declarar que se tiver alguém enfermo no nosso meio, seja curado agora na autoridade
autoridade cá no nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, se alguém, Senhor amado, está endividado, meu Pai amado, nós, meu Pai amado, declaramos, meu Pai, que toda dívida desapareça, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, nos dê, meu Pai, o dom da administração, Senhor, de administrar os recursos que o Senhor tem, meu Pai, confiado a cada um de nós. Meu Pai, que a criatividade venha sobre cada um de nós, que seja feito agora um download dos céus sobre as nossas mentes, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, e que possamos ter a criatividade, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, de criar, meu Pai, porque o Senhor é um Deus criativo. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço agora na autoridade que é no teu nome, que portas sejam abertas em nome de Jesus, que papel de divórcio seja rasgado no nosso meio, que todo espírito de confusão dentro dos lares, das famílias, entre marido e mulher, seja agora arrancado, Pai, em nome de Jesus, e que cada um experimente da tua paz e da tua alegria, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Pai querido, eu oro, Senhor, mais uma vez pela vida da Cíntia. Cobre a vida da tua filha, Senhor, com teu sangue, da vida dela e da casa dela, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e te agradecemos na certeza da vitória. Amém e graças a Deus. Cíntia Piscinini, é com você, minha irmã. Amém. Que presença, gente, que presença. É desse modelo, esse lugar é assim. E aí a gente prepara, escreve tudo uma coisa, e aí eu já vou falar outra coisa, porque é desse modelo que o pai está na casa, né? E ele fala assim: o que eu tenho é novo. Como a Paty orou por mim, orou pela Dani, ela falou, Senhor, novidade. E o que Deus quer nos dar é algo novo. Ele quer gerar. Ele quer gerar em nós. E nós precisamos estar sensíveis ao Espírito de Deus. E aí, quando a Dani ministrava, ele ministrava. E é sobre isso. E a palavra que ele tem colocado no meu coração para o ano de 2026 é prontidão. Precisamos estar prontos, prontas, prontos. É um tempo onde não vai ter tempo para a gente se preparar. É como se a gente já tivesse estado nesse estado de preparação. E agora a gente precisa estar pronto. E trazer essa palavra aqui, né, que a Paty pediu, e eu não podia falar não, porque eu já tinha colocado no meu coração que quando ela me chamasse eu ia falar sim, porque eu preciso servir, eu preciso semear, eu preciso estar pronta. Eu preciso viver aquilo que eu tenho falado e alertado, e essa é a oportunidade que ele me deu de compartilhar o que eu tenho vivido e eu tenho aprendido, porque eu estou no processo, né? Mas a palavra, então, era perto que eu ia falar, né? Eu ia falar 2 Coríntios 9, mas aí, enquanto a Dani estava falando, Deus me levou para 2 Coríntios 8. É o pertinho aqui a palavra, assim, bem perto, próximo. 2 Coríntios 8, versículo 12. Vou ler o texto até o versículo 15, diz assim: tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Olha isso. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Meu Deus. Assim haverá igualdade. Como diz as Escrituras, para aqueles que muito recolherem,
nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. E aí, outra palavra que eu preciso que vocês anotem, que o Senhor tem falado nesse tempo, para esse ano, além de prontidão, é que a vasilha pequena vai encher a grande. As vasilhas pequenas encherão as grandes. Rei, que me errou, que me errei. E é de acordo com aquilo que nós temos. Não podemos desprezar o que Ele tem colocado em nossas mãos. E a visão que Ele me deu no final do ano passado, que foi lá na oração, nas 24 horas últimas que a gente fez, Ele me mostrou um terreno preparado, sulcos abertos na terra para que nós jogássemos as sementes. Estamos num tempo onde nós precisamos escolher as sementes. Não podemos comer as sementes. Não podemos reter as sementes. Precisamos dar com generosidade, na porção, na medida que Ele tem nos dado. Precisamos abrir nossa mentalidade para entender o que são as sementes. Que sementes são essas? Muitas vezes a gente, na religiosidade, entende que semente é só dinheiro. Oferta é dízimo? Não, temos vários tipos de sementes. Precisamos abrir nosso coração, nossa mente e entender. Nosso tempo é semente, nossas palavras são sementes, nossas orações são sementes, nossos bens, tudo que temos. Quando servimos, nosso serviço é uma semente. Precisamos entender aquilo que temos nesse tempo. Né? E ontem, na hora que eu sentei para preparar essa, eu falei com a Paty para me preparar, né, para esse momento, para esse tempo. Na hora que eu sentei, que eu abri a Bíblia, que eu peguei meu caderno, que eu falei, Senhor, ministra. Ele falou, aham, vou ministrar de outro jeito. Vou te ministrar na prática. E meu telefone tocou aqui, né? E uma amiga pedindo socorro, né? E eu falei, eis-me aqui, já entendi, Senhor. O Senhor não quer a teoria, o Senhor quer a prática. Me dá, né? E aí ela não pediu, ela só avisou que a gente tinha feito um combinado, ela ia vir aqui lanchar comigo, mas ela falou assim, eu vou ter que mudar tudo, tem que socorrer meu parente. Eu falei, peraí, o que que você precisa? Ela, não, eu falei assim, é uma carona? Porque ela tá sem carro, já sabia. Aí ela falou, mas eu vou te atrasar. Não, não vai me atrasar, eu já entendi, já tô pronta, preparada, tá tudo certo aqui, tô saindo. Peguei a chave do carro, fui lá dar carona, socorrer, pegar, trazer, buscar, levar, dar lanche, fiz tudo. É o que que você tem? Isso. Então, muitas vezes, a forma que Deus está nos chamando para servir, para ser generoso, é assim. Às vezes você não tem o dinheiro, ei, a oferta, o 20 mil para ofertar, porque eu quero ofertar sim, em nome de Jesus, eu vou profetizar, porque eu quero, Senhor, eu quero ter essa condição. É 200 mil é pouco, né? 20 mil de oferta, 200 mil que eu estou precisando. Vamos fazer uma conta assim aí, vocês estão entendendo, né? É sobre isso. E hoje ele chama você para abrir a sua mente, não sua carteira. Ele não precisa, ele é o dono. Nosso Deus, ele é maior que a nossa semente, que o terreno, que tudo. Ele é o dono. E tudo que nós temos, que nós somos, é dele, vem dele e é para ele. Então, que nós possamos ser generosos, verdadeiramente generosos e bons mordomos e estar prontos para servir, estar prontos para semear, estar prontos para agir. Prontidão é a palavra. Não, a oportunidade vai chegar. Ah, o suco tá aberto, sabe? É, a semente vai cair, ele vai fazer o que precisa ser feito, sabe? Esse tempo, é essa prontidão para lançar a semente, porque vai chegar esse tempo, a chuva vai cair e só vai colher quem semeou.
E é na medida que você semear, é na medida da sua fé. O milagre só aconteceu na hora que a porta fechou e que ela juntou as vasilhas, depois que ela estava pronta. Depois que ela estava pronta, ele deu a instrução. Ele está nos instruído nesse tempo, minhas amadas. Ele tem falado tanto, a gente tem tanta informação, a gente tem aprendido tanto. E aí a gente precisa se aprontar, se arrumar, se preparar, porque a chuva vai cair e só vai colher, germinar, brotar para aqueles que plantaram, que semearam. E o azeite vai entornar, vai derramar, mas aí as vasilhas têm que estar lá e vai ser na medida da fé, ó, na quantidade de vasilha que tinha, foi a quantidade que encheu. Depois que a porta fechou, hã? A lamparina tem que estar acesa, porque ele vai chegar. O azeite vai ter que render até lá, vai ter que durar, e aí? Então ele está nos chamando para sermos generosas. A incredulidade não tem espaço, não tem mesmo. Ele está nos chamando para ser generosas, para dar com alegria, para ser fiel, porque ele precisa nos achar fiel. E essa tem sido a minha oração. Senhor, eu quero ser fiel. Acha em mim, Senhor, confia em mim, Senhor, que eu seja confiável. É essa a minha oração. Eu quero ser confiável. Eu quero que o Senhor confie, ache que alguém que o Senhor possa confiar as verdadeiras riquezas. Que nós façamos essa oração nesse tempo, que nós sejamos esses servos fiéis, confiáveis, que Ele possa depositar, sabe, as vasilhas pequenas que vão encher as grandes. Tá aqui, somos nós, sou eu. Ele vai poder contar comigo e ele vai poder contar com você, eu creio. Ele está nos chamando para esse lugar, nesse tempo, em nome de Jesus. Ai, amiga, coloca aí a chave para as meninas ofertarem, Meninas e meninos. e meninos, os irmãos. É a mania de falar só com mulher. E a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, ele tem nos confiado muitas sementes e que nós sejamos fiéis, né? E sejamos generosos, porque ele ama quando a gente serve com alegria. E aí, o meu marido perguntou: Você se ofereceu para dar carona? Eu, aham, eu me ofereci. Porque é sobre isso, eu sou oferecida mesmo, né? E eu me ofereci, porque é semente, eu estou sendo inteligente. Eu estou fazendo com intenção, né? E eu quero mesmo estar disponível, pronta, que na hora que precisar, na hora que a oportunidade vier, ó, minhas irmãs, nós vamos estar pronta. E eu quero orar por você, para que você seja achada pronta nesse ano de 2026, que você esteja pronta a receber todas as oportunidades, sabe? Que você não passe, que elas não passem por você, mas que elas fiquem, que o Senhor possa achar corações confiáveis, que Ele possa confiar os segredos, as verdadeiras riquezas, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pelas suas filhas e os seus filhos nessa noite, nesse entardecer. Pai, que eles sejam achados fiéis, que eu seja achada fiel, que nós sejamos achadas fiéis na mordomia daquilo que o Senhor tem nos confiado. Pai, como bons administradores em todas as áreas, com todas as sementes que o Senhor tem confiado a nós nesse tempo. Pai, que possamos fazer com alegria, com diligência, Pai, sem dar além a quem a mais, sem ajudar quem não precisa ser ajudado, porque a tua palavra nos alerta. Pai, para a gente poder ajudar quem necessita. Deus também ajudar sem sermos prejudicados, sem deixarmos faltar para nós, para os nossos. Pai, com sabedoria, em nome de Jesus, com prudência, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda, Pai.
em nome de Jesus, e que o Senhor faça transbordar a 30, a 60 e a 100 por um aqueles que nessa noite têm semeado com generosidade, têm ofertado, têm devolvido os dízimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não deixe, Pai, faltar nada, porque o Senhor não deixa, o Senhor sempre faz além, o Senhor sempre dá a mais do que necessitamos, do que pedimos. O Senhor é esse Deus generoso, bondoso, galardoador daqueles que te amam, que te buscam, que te servem. Eis-nos aqui, Senhor, nessa hora, certos de que o Senhor é esse Pai bondoso e amoroso, que fará infinitamente mais. Em nome de Jesus, eu oro por essa casa, por essa igreja. Pai, eu oro pela administração desses recursos. Deus, em nome de Jesus, que eles se multipliquem. Pai, que eles sejam mesmo, Deus, como uma onda, Pai, em nome de Jesus, e que isso aqui possa reverberar sobre a terra. Essa igreja possa ser uma referência sobre a terra. Pai, que essa igreja pequena hoje, esse vaso pequeno, essa vasilha pequena, oh, que menerou, Senerei, possa encher muitos vasos grandes. Deus, possa dar suprimento, possa suprir, possa trazer cura, possa trazer libertação, sustento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não sei, Pai, mas nós já entendemos que nesse tempo o Senhor vai fazer as coisas pequenas. Deus, confundir as grandes. É isso que o Senhor tem falado. Nós estamos vivendo nesse tempo, Senhor, e nós estamos aqui dispostas e disponíveis para que o Senhor nos use e faça conforme o teu querer. Deus, essa casa é tua. Esse lugar aqui, Pai, é para o Senhor fazer conforme a tua vontade. Seu Espírito Santo tem liberdade. Então, papai, és bem-vindo. Toma o teu lugar e faz aqui conforme o desejo do teu coração. Dirige essa casa, dirige esse lugar, continua dirigindo a vida da Patrícia, sua casa, sua família. Cobre com o sangue de Jesus. Deus, toma aqui as nossas vidas. O pastor, Pai, que vai trazer a administração nessa hora. Nós colocamos a vida dele nas mãos do Senhor. Nós cobrimos a vida dele, a casa dele, tudo que pertence a ele com teu sangue nessa hora. Nós pedimos, Espírito Santo, tem liberdade. Faz, age, fala, usa com poder e grande glória para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que nós possamos sair daqui cheias, transbordantes, recebendo respostas, recebendo as chaves, virando mesmo cativeiro nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, prepara a nossa mente, Senhor. O nosso coração, a nossa mente seja preparada, cativa em obediência ao Senhor Jesus agora, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém e amém. Aleluia. Que presença, gente. Eu vou dar uma oportunidade para a Ju testemunhar sobre as finanças, o que Deus tem feito na vida da Ju. E eu achei tão lindinho. Ela falou assim: desde quando eu comecei a ofertar, dizimar no seu ministério, eu falei: no meu, não, queridinha, nosso. Ó, vamos dividir aqui a responsabilidade. A minha não é nosso e o dono é ele. Então, né, somos meros administradores, né, e estamos juntos aqui com um só corpo, uma só unidade aqui no corpo de Cristo. Ju, você tem 2 minutos que eu já passei do horário aqui, ó, para passar para o pastor. Graça e paz, irmãos. Que Graça e alegria. paz. Eu tenho uma coisa rapidinha para contar. Eu entreguei o dízimo e a Paty fez uma oração por mim. Ela nem sabia o que estava acontecendo e as minhas vendas no mês passado tinham sido assim baixa. Eu estava bem preocupada. Aí a Paty falou, eu praticamente vendi o que eu vendi em um mês, em 2 dias, que eu falei com a Paty na quarta. E aí, quando foi na quinta e na sexta, o senhor fez um mover, praticamente, a diferença é 10 mil reais. E eu falei isso para a Paty, e eu falei assim, graças ao seu ministério, terra fértil, e que a gente não guarde as sementes. Foi maravilhosa a administração da Cíntia, e pronto, já usei menos de 2 minutos, agora eu quero me alimentar.
Amém. É que a mulherada gosta de falar, né? Então a gente já vai falar. E a Ju, então, que é comunicativa, então já viu. Gente, esse é o nosso pastor Kleber. Eu perguntei para o nosso apóstolo, o apóstolo Roberto, ele é do nosso discipulado também. E eu perguntei para o apóstolo, eu falei assim: apóstolo, eu estarei de férias, né? De férias, férias fake. Pensa nas férias mentirosas, que nem eu tô acreditando. É só para dizer, sabe? E aí eu falei assim, aí ele falou assim: olha, o pastor Kleber foi na hora, foi automático. Então eu falei, então é o pastor Kleber, então é um homem segundo o coração de Deus. Aqui, ó, gente, tá o YouTube dele, todos os dias tem uma palavra de Deus aqui, ó, para sua vida. Eu vou colocar lá nos grupos também as mensagens que ele tem colocado aqui, eu vi algumas. Então, são mensagens assim de Deus mesmo, sabe? Um homem segundo o coração do Pai, que tem trazido a palavra mesmo, a palavra revelada do Pai aqui para nós nesse tempo. E pessoas sérias, a gente precisa estar ali, né, ouvindo e aprendendo junto. Então, pastor, que Deus abençoe, gratidão pelo seu sim, de estar aqui ministrando sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo e deixa Deus te usar, viu? Gratidão pela sua vida. Estão todas me ouvindo perfeitamente? Perfeito, pastor. Graça e paz a todos. Eu estou impactado, ó. Eu estou arrepiado desde o primeiro momento, cada oração, todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes. Olha, quando ela começou a cantar, eu quase desabei aqui. Amém, 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 amém. Amados, meu nome é Kleberson, eu sou pastor de uma igreja da Monte Sião. Eu estou debaixo da liderança do apóstolo Roberto, já tem 15 anos, tá? 15 anos. E o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, é algo que eu tenho vivido nos últimos tempos. Eu não conseguia entender por que que tantas pessoas... Estão me ouvindo bem? De boa? Por que que tantas pessoas se achegavam no ministério e a maioria delas não tinha pai ou elas não se davam bem com os pais. De modo geral, ou o pai tinha falecido, ou o pai não era ausente, tal, 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 tal. E eu cresci sem pai. Então, quando ela começou a falar sobre paternidade, aquilo ali começou a mexer muito. E tanto é que eu estava orando em relação à palavra que ia ser ministrada e não vinha tema. Não vinha tema. E a pastora Patrícia falou, pastor, qual que é o tema? Eu falei, pastor, coloca a palavra profética, porque o Senhor começou a ministrar sobre os nossos desejos, os nossos amores e sobre identidade. Eu falei, e agora? E agora? E nós temos falado muito sobre voltar à base do evangelho, voltar à base da igreja, voltar aos princípios elementares, os rudimentos elementares ali, que é o alicerce da palavra. Então, eu quero compartilhar com vocês, eu estou aqui com 3 telas, estou olhando para cá, a Bíblia está aberta aqui e aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero compartilhar contigo carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se tiver baixo, você me avisa que eu aumento mais. Tá bom o volume? Perfeito, né? Então, vamos lá. Amados, o que eu quero Pastor, trazer... eu acho que estão pedindo para aumentar um pouquinho mais. O volume, né? Ok. Então, deixa eu mudar ele aqui. Deixa eu só... Para mim tá perfeito aqui. Então, deixa eu trazer um pouco mais para cá. E agora, como é que tá? Tá bem? Todo mundo tá conseguindo Olha aí. ouvir? Tá Tranquilo? ótimo, Então perfeito. vamos lá. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: E vos vivificou, eu tô lendo eu vou colocar na NVT. NVI é melhor? NVI? Vamos na NVI, Nova Versão Internacional. Vamos lá. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, ou seja, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que virão, ou para mostrar no futuro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amados, isso aqui é muito poderoso, porque eu não quero trazer uma pregação, eu quero conversar com você a respeito disso, de uma forma bem aberta, de uma forma bem tranquila. Amados, nós estamos vivendo num tempo onde existe uma crise muito grande de identidade, uma crise tremenda de identidade. E por causa dessa falsa identidade, os nossos desejos verdadeiros são corrompidos. Porque, tem uma diferença muito grande entre você viver por obrigação e viver por identidade. Muitas pessoas, jejua, ela faz tudo certo e existe um vazio dentro dela. Por que existe esse vazio? O motivo é muito simples. Elas ainda não sabem quem elas são. Você acredita nisso? Elas não sabem. E elas não sabem o que elas realmente desejam. Porque o evangelho, amados e amadas, né? Amados e amadas. O evangelho, ele não começa pedindo o teu esforço. Ele não exige desempenho de você. Ele não exige performance. Amados, nós fomos ensinados sobre você precisa fazer para ser, você precisa se mover para que Deus te alcance. Não, o evangelho, ele começa fazendo duas perguntas impactantes. A primeira, quem é você? E a segunda, o que é que você quer? Isso é muito poderoso. Então, eu não quero trazer uma pregação aqui, eu quero conversar com você para que você abra o teu entendimento acerca de algumas coisas. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele está ganhando terreno de uma forma assustadora. E quando a gente faz essas perguntas, quem eu sou? Quais são os meus desejos? E essas perguntas, elas não são respondidas em Deus, o que acontece com a gente? A gente acaba vivendo mentiras. A gente fica tentando provar valor, buscando reconhecimento, e a gente usa o quê? A fé como meio para alcançar os meus próprios interesses. Quem está entendendo? Você está entendendo? E Efésios 2 aqui, ele deixa algo muito claro aqui para nós, muito impactante. Ei, você estava morto, mas agora você tem vida, porque Jesus morreu. Jesus se entregou para que você tivesse vida. Não para viver qualquer vida, igual a gente está vendo. As pessoas, elas falam assim, olha, eu entreguei minha vida para Jesus, mas elas não se parecem com Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele está lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Coríntios era um lugar totalmente terrível, que era uma cidade portuária, então ali tinha muito filho sem pai, tinha muita prostituição, tinha algo terrível naquele local. E o que ele falava? Olha para mim, imita a mim, porque eu me pareço com Jesus. Amados, o nosso propósito como cristão, como filho de Deus, não é morar no céu, não. A gente fala assim, eu preciso buscar minha salvação. É impossível você buscar a sua salvação. Deus já te deu a salvação através de Cristo. Quando Jesus derramou o seu sangue lá,
ele nos alcançou. Então, eu separei 3 princípios aqui que eu quero compartilhar contigo. E eu gostaria que você abrisse o teu coração para que você recebesse isso. Porque a falsa identidade, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que está me ouvindo, distorce os nossos desejos. Totalmente. Efésios 2, do 1 ao 3, ele está falando assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Amados, nós apenas não vivíamos em pecado. Nós vivíamos a partir de uma identidade distorcida totalmente. O texto está falando aqui, ó, nós não estávamos apenas errando, nós estávamos mortos, espiritualmente, sendo conduzido por desejo que não nascia de quem realmente éramos, mas daquilo que nos dominava. Quando uma pessoa não sabe quem ela é, ela passa a buscar sentido em substituto, ela tenta preencher o vazio quando ela não entende. Quantas mulheres, quantos homens, quantos que estão me assistindo agora, tá buscando reconhecimento porque não sabe que já foi aceito pelo Senhor? Quantos? Quantas pessoas estão falando, eu não fui aplaudido por causa disso que eu fiz, mas eu estou fazendo tanto. Ela não se sente pertencente ao reino, ao Pai. Ela não se sente, ela está buscando desempenho, mas ela não acredita na graça, porque a graça é descanso. Guarda algo no teu coração, vocês que estão me ouvindo, mulheres abençoadas e homens que estão me ouvindo. O problema nunca começa no comportamento. O comportamento é só um sintoma. Quem entendeu? É só um sintoma. A raiz está onde? Na identidade. Se eu não sei quem eu sou e nem pelo que eu fui criado, amados, eu não vou viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Guarda algo no teu coração. Nós fomos ensinados que a gente tinha que mudar. Quando você entrega a vida para Jesus, você precisa mudar. Você não pode mudar. De jeito nenhum. Você tem que permitir ser transformado, porque se você mudar, você está usando a tua própria força para tentar mudar algo que é a ação do Espírito. E o que nós temos? Nós temos uma geração inteira com personagem de crente. Por isso que eu quero conversar com você, porque eu não tô, eu só estou comentando com vocês. Amém? Quem está entendendo? Está entendendo? Fala, não, pastor, beleza. Por isso, o maior ataque contra a vida de alguém não é fazer aquela pessoa cair. O inimigo não quer mais fazer ninguém cair. Ele quer que você fique acreditando na mentira que ele falou sobre você. É isso que ele quer. Aí você fica assim, ó, igual diz minha sogra, né? Com a cara pra cima, igual jegue sem dono. O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? O que eu quero? E essas mentiras, muitas vezes, elas são plantadas quando? Bem cedo. Quando você está na tua formação de percepção, de valor, de capacidade, de propósito. E guarda algo, mulheres, principalmente, naquilo que você mais seria usada, foi aonde o inimigo mais tentou te calar. Amém? Naquilo que você mais seria usada, foi onde o inimigo tentou te calar. Então, imagina só, uma mulher ou um homem que cresce assim, você nunca vai ser nada na vida, você não serve para nada. Você nunca vai ser suficiente. Você pode até crescer por fora, mas dentro você vai ficar tentando provar o teu valor. E o que acontece com uma pessoa ferida, principalmente na área da rejeição? Ela passa a vida inteira buscando aprovação. Se doa demais, se sobrecarrega, aceita um monte de coisa que não deveria aceitar e vive cansado. Mas vive cansado não é porque ela ama servir, é porque ela tem medo de não ser aceita. Você acredita nisso?
Quantas pessoas feridas na área de valor, meu querido, minha querida, a pessoa vai buscar sucesso a todo custo, ela vai buscar dinheiro, ela vai querer posição social, não por propósito, mas para silenciar a voz dentro dela que diz assim: você não é suficiente, você não é capaz, você nunca vai ser ninguém. Então, percebe algo. Não é o desejo em si que é o problema, é a origem do desejo. Quantas pessoas vocês aí, ó, conhecem? A pessoa passa a vida inteira tentando ser aquilo que ela nunca foi chamada para ser. Vocês conhecem pessoas assim? Simplesmente porque ela acreditou numa mentira sobre a identidade dela. Enquanto essa identidade não é curada, os desejos continuam o quê? Desordenado. Mesmo a pessoa jejuando, orando, se consagrando, fazendo campanha, mesmo ela estando dentro da fé. Então, guarda algo no teu coração. O evangelho começa restaurando quem você é antes de te ensinar o que você precisa fazer. Amém? Ele fala: ei, você sabe quem você é? Você sabe o que foi pago para que você fosse assim? Entenda algo. Na cultura romana, quando alguém era adotado, aquela pessoa que estava sendo adotado, ela não tinha mais nenhum vínculo, nenhuma herança, nenhuma ligação com aquela família a qual ela tinha sido adotada. Então, quando nós declaramos que Jesus é Senhor da nossa vida e Salvador da nossa alma, simplesmente a gente se torna príncipe e princesas do reino de Deus. Sabe o que é isso? Falou: puxa vida, eu achava que eu era órfão, eu achava que eu não era ninguém, que eu não era capaz. Eu sou um príncipe de quem? Do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, eu sou herdeiro de Deus e herdeiro de Cristo. Pera lá, então quer dizer que eu tenho acesso ao Pai direto? É isso? Eu tenho acesso à casa do Pai? Então pera lá, eu posso entrar na casa do Pai e desfrutar de tudo que o Pai tem? Sim ou não? Sim ou não? Concorda comigo? Mas por que a gente não desfruta? Porque a gente não reconhece que a gente é filho mesmo de verdade. Então, a gente não deixa o Pai entrar na nossa casa. Porque a gente tem essa crise de identidade. Amém? Eu só estou dando uma explanada sobre esse tema, mas é algo muito profundo. Tá? Depois eu vou passar esse material todinho, que são 10 lições sobre identidade, para a pastora Patrícia tá distribuindo para vocês, em slide, para vocês verem. Amém? Então, qual que é o segundo princípio? Deus nos salva para revelar quem somos de verdade. Cada uma de vocês é resposta de oração. Cada uma de vocês, o mundo aguarda que você se revele realmente como filho de Deus, para ser resposta de oração para aqueles que estão clamando. E guarde algo no teu coração: quem está clamando não é as pessoas que estão lá no mundo, são pessoas que estão dentro das instituições enganadas, mentiram sobre a identidade delas. Então, isso é muito sério. Quer ver? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4 até o 9. Olha que palavra poderosa. A pastora vai projetar aí, a partir do versículo 4, Efésios 2, a partir do versículo 4. Quero que você leia comigo. Eu convido vocês. Pega Carta aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, e come, assim, ó, decora, traz para dentro, assim, que é algo impactante. A partir do versículo 4 diz assim, ó: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com quem? Com Cristo. Quando ainda estavam mortos em suas transgressões. É pela graça que vocês são salvos. Pela graça que vocês são
salvo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no futuro a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Diga, meu Deus, é muito poderoso. Aqui é o ponto da virada do evangelho, porque depois de mostrar quem nós éramos sem Cristo, o texto declara de uma forma muito poderosa, mas Deus, a expressão muda tudo. Ela nos mostra que a nossa história não é definida pelo nosso passado. Meu Deus, pastor, não é definida pelo... Guarde algo no teu coração, isso aqui é muito impactante, que aquilo que você faz não define para Deus quem você é. Pegou essa? Não é os rótulos que você recebeu, mas pela intervenção da graça de Deus, ele transforma de dentro para fora. A gente não foi salvo por mérito, você não merece, não merecia nem eu e nem você, não foi pelo nosso esforço, não foi pela nossa capacidade, fomos salvos por graça. Isso significa que a minha identidade não nasce daquilo que eu faço para Deus, mas do que Deus já fez por mim, isso é graça. E eu preciso trazer isso para mim, porque, amados, isso aqui é muito poderoso, amados. Quando a salvação é entendida apenas para perdão de pecado, eu perco parte da revelação. Sabia disso? Deus, ele não só nos perdoa, ele nos redefine. Sabe o que é isso? Ele reconstrói. Deus não restaura nada, ele refaz totalmente novo. Ele não nos tira apenas da morte espiritual, ele nos insere em uma nova realidade como filhos. Isso é muito poderoso. Porque a gente acha assim, eu fui criado por Deus como se fosse uma multidão jogada sobre a terra, como se fosse uma fábrica de seres humanos. Deus foi fazendo gente tudo em cego. Não, Deus é Pai. Deus cria filhos únicos, filhos intencionais, pensados antes da fundação do mundo. Diga glória a Deus por isso. Isso é muito poderoso. A pergunta que transforma a caminhada cristã não é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não é essa. É, Pai, quem eu sou no Senhor? Pai, revela para mim quem que eu sou no Senhor. Porque isso desloca tudo. Desloca o foco, principalmente do desempenho. Tira do desempenho, porque eu preciso fazer para identidade. Tira do desempenho para identidade. Hoje nós vivemos um tempo de religiosidade. Religiosidade que tem matado, tem oprimido, tem sufocado as pessoas. Por quê? Porque se não tem identidade, amados, o peso vai continuar. Porque a identidade, ela tira o peso da obrigação e coloca o descanso de filho. Você lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, é nele em quem eu confio. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Aí, como que nós olhamos para a noiva do Senhor? Para a igreja? Ela está assim... Me dá, quero, vem. Ela tá desse jeito. Então, quando o pastor chega à porta do aprisco, ela tá, quero. Quando você entende a tua identidade, quando você entende o teu propósito, quando você entende quem você é no Senhor, quando o pastor chega na porta do aprisco, você fala, eu quero morrer. Eu quero morrer para servir de propósito. Porque você confia no seu pastor.
O nosso pastor é o Senhor Jesus. Quando a gente tem a coragem de fazer essa pergunta, pastora Patrícia, com sinceridade, o Espírito Santo começa um processo profundo de alinhamento interior. Mas a resistência interna, eu não sou grande o suficiente para isso. Eu não sou capaz. Deus vai levantar uma outra pessoa mais capacitada do que eu para poder fazer isso. E guarde isso. Essas vozes não vêm do Senhor. Isso é eco de uma identidade ferida, debaixo de mentira, construída a partir de comparações, de rejeições, de experiências que não foram bem resolvidas. Efésios, capítulo 2, versículo 10, o Senhor está trazendo aqui, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Meu Deus! As boas obras já existem. Elas foram preparadas antes. Qual que é o teu papel? Qual que é o meu papel? Não é inventar um propósito. É só andar nele. Ei, o Senhor está falando com mulheres aí, Ei, você não precisa inventar nada. É só andar pelo propósito. Por quê? Essas obras estão ligadas diretamente para que eu fui criado, naquilo que eu fui criado. Quem eu fui criado para ser. Não a imagem que eu tento sustentar diante das pessoas. Não. Mas aquilo que o Senhor já declarou sobre a minha vida. Imagina aí. Quantas pessoas passam a vida inteira tentando agradar, né? Assumir responsabilidade, diz sim para tudo. Já viu aquela pessoa que tem dificuldade de falar não? Fica falando sim, sim para tudo. Vive cansada, exausta, vive cansado. Por fora todo mundo fala, nossa, essa mulher é uma guerreira, esse cara é um guerreiro. Parece tão dedicado, parece tão dedicada. Só que por dentro, o medo de decepcionar é gigantesco. Entendem isso? Então, quando essa pessoa já entende que ela é filho de Deus, filha de Deus, princesa do reino, príncipe do reino, amados, ela aceita que ela é amada. Aí muda tudo. Porque ela começa a servir não para ser aceita, mas porque ela já é aceita. Entende? Aí ela olha bem dentro, que nem diz o Mato Grossense, aí ela olha bem dentro das boletinhas do zóio, eu tô olhando aqui para você, mas vou olhar para a câmera, e fala assim, não. Sem culpa. E fala assim, sim, com propósito. Então, o que mudou não foi a atividade em si, foi a identidade. Quem está compreendendo? Então, quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Você só caminha. De forma leve, naquilo que o Senhor já preparou. Amém? Entendemos o que é identidade? Agora, a terceira e última parte para a gente já concluir. Então, quando você tem a identidade restaurada, amém? Nascem os desejos verdadeiros. Já foi restaurado, não já? Diga amém, glória a Deus. Que nem diz o pastor Cristiano, aleluia, glória a Deus, viva o rei. Então agora, eu quero compartilhar contigo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Você não tem ninguém do seu lado aí, não? Ninguém está do seu lado? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, chupa essa manga. Olha que palavra. Evangelho de João. Evangelho, não é carta não. João, capítulo 1. Vamos pegar aqui a partir do versículo 34. Quem? Pastora, vai projetar aqui? Não, vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Eu quero que você que não achou, eu quero que você marque. Marque isso, que isso aqui é muito importante. A partir do versículo 34. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus.
No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhe: O que vocês querem? E eles disseram: Mestre, ou Rabi, né? Onde está hospedado? E ele disse assim, versículo 39. Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Amados, pega essa. João Batista ali falando de Jesus. Eu sou aquele que prepara um caminho daquele que vem, daquele que eu não sou nem digno de desatar suas sandálias, e pá, e pá, e pá. E Jesus vai passando e ele fala para o discípulo assim: esse aí é aquele a quem eu falo para vocês. Esse é o Messias. Os dois discípulos, eles nem perguntaram nada. Eles largaram tudo e foram seguindo Jesus. Agora imagina, Jesus vai andando e dois caras andando atrás dele. Foi andando, andando, andando e dois caras atrás dele. Vai andando, aí Jesus se volta para eles e pergunta: o que você quer? O que você está buscando? O que você deseja? Aí eu pergunto para as princesas do reino e para os príncipes que estão online comigo: o que é que você quer? O que você está buscando? O que é que você deseja? Note que ele não está oferecendo coisas, soluções ou atalho. Não, não, não. Ele está oferecendo presença. Pegou? Presença. E essa pergunta, ela revela se nós estamos atrás do que Jesus pode fazer por nós ou nós estamos interessados em quem ele é. É busca Deus pelo que ele é ou pelo que ele tem para dar. Qual é? O que você quer? O que você está buscando? Porque quando a gente não presta atenção, a gente começa a tratar Jesus como um meio para alcançar os meus próprios fins, entendeu? A fé vira tipo vira uma ferramenta e Deus vira tipo assim um caminho para me chegar onde é que eu quero. E guarde algo no teu coração. Quando você é imaturo espiritual, o Senhor, ele responde. Ele abençoa, ele faz milagre, não porque esse é o objetivo final, mas porque ele sabe que você vai crescer, vai ter fases de crescimento. Ele responde. Mas a pergunta que eu faço para as filhas do rei, para as princesas e para os príncipes que estão online aqui, há quanto tempo nós estamos usando Jesus para chegar onde a gente quer? Há quanto tempo? É um choque. A resposta do discípulo me impactou demais. Senhor, onde o Senhor mora? Se fosse nós, a gente ia pedir um destino. Senhor, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E eles não pediram isso. Porque quando você tem a tua identidade restaurada, os teus amores, os teus desejos mudam. Quem pegou? Senhor, aonde que o Senhor está? Que nós queremos estar contigo. Onde que o Senhor habita? Essa é a linguagem, amadas e amados do Senhor, de quem não quer apenas resultado. Essa é a linguagem de quem quer relacionamento. Por isso que tem um monte de gente que só ora quando o bicho pega, quando algo dá errado. Quando tá tudo arrebentado, meu Deus, eis aqui o teu servo, Senhor. Quando tudo tá bem, dá uma preguiça de orar, sabe? Isso é identidade mal resolvida. Enquanto a crise tem ali, a pessoa busca de forma intensa, né? Quando a situação resolve, não ora direito.
A presença perde espaço, a fé vira algo tipo assim, eu dormi e esqueci de orar. Nesse caso, Deus foi tratado só como um recurso, amados. Não foi como um relacionamento. Olha como é que Deus se sente quando a pessoa olha para ele como, eu preciso de algo, Senhor, me dá. Digita a senha, tá, me dá. Jesus, fica aí um pouquinho, tá? Eu tenho tanta coisa para fazer, então posso levar o senhor comigo, não. Amém? Agora, imagina, quando você continua buscando a presença, mesmo quando tudo tá jóia, quando tudo tá top, você tá ali aos pés do Senhor, Deus, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ler a tua palavra porque eu quero conhecer o teu caráter, Senhor, para mim não ser moldado pelas circunstâncias. Senhor, senta aqui comigo, aqui do lado da minha cama. Não para resolver algo, mas porque eu quero encontrar descanso no Senhor. Meu Deus, o maior desejo da pessoa quando ela tem a sua identidade restaurada não é a resposta que Deus tem para dar, é permanecer. Ela entendeu. Quando o pastor chega na porta do aprisco, ela fala, leva eu quero servir de alimento. O que mudou não foi a circunstância, amados, foi a identidade. Quando a identidade é restaurada, o desejo muda. A gente não busca mais pelas bênçãos, a gente busca pela comunhão. Eu já não quero mais vitória, eu quero permanecer onde ele está. Senhor, o senhor está hospedado aonde? Fala para mim, eu quero estar contigo. Aí meu coração para de correr atrás das coisas, de se prender a coisas, e ele começa a descansar na presença. Por isso que o evangelho precisa ser lembrado todos os dias. Para quê? Para não gerar culpa, mas para realinhar o quê? O coração. Coração alinhado. João 3,16 nos lembra do amor que nos definiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Meu Deus. Então, quando você se lembra quem você é em Cristo, os teus desejos deixam de ser confusos. As nossas escolhas se alinham e a gente começa a andar de forma natural nas obras que Deus já preparou para a gente, igual nós vimos no versículo 10, lá de Efésios capítulo 2. Amém? Então, guarde algo no coração de vocês, príncipes e princesas do reino, vocês que estão me vendo agora, estão assistindo, estão tendo a oportunidade da gente compartilhar essa palavra. A grande questão não está se você está fazendo coisas para Deus. A questão é se você está vivendo a partir de quem você é em Deus. Porque tudo aquilo que você pensa sobre você, que não pode ser verdade sobre Jesus, não é a sua identidade. Já viu? A pessoa fala, eu sou burro, eu nunca vou ser nada, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Jesus é burro? Não. Jesus é um derrotado? Não. Não cabe isso em Jesus, não cabe em você, isso é identidade. A nossa meta é se tornar a estatura de varão perfeito. Eu preciso todos os dias contemplar o Senhor Jesus. Quanto mais eu o contemplo, eu vou me tornando a sua imagem e a sua semelhança. Eu me torno aquilo que eu contemplo constantemente. Eu olho para ele, eu vou me tornando a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Aí eu não vivo mais de aplauso, eu não busco mais reconhecimento. Eu simplesmente ando. E quando eu ando na minha verdadeira identidade, eu ajudo os outros, igual eu estou fazendo agora, a descobrir quem eles são em Deus. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento. Eu quero declarar sobre a vida de vocês. E a gente tem que parar de orar para Deus assim falando que muitas vezes a gente vai orar para Deus como se a gente estivesse ligando para o RH do céu, entendeu? Como um funcionário de Deus. Ei, você não é funcionário de Deus, você não é funcionário de Deus, você é príncipe e princesa do reino. Você tem acesso ao Pai. Você está inserido nele, para ele, por ele, são todas as coisas. Então, quando a tua identidade muda, os teus desejos mudam também. Amém? Então,
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante e você ouvisse apenas a minha voz. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu glorifico e exalto o teu santo nome, porque nessa noite nós abrimos mão das mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos. E nós renunciamos agora, Senhor, toda a falsa identidade. Aquilo que foi construído pela dor, aquilo que foi construído pelo pecado, aquilo que foi construído pelas palavras que nos marcaram. Nós pedimos, Senhor, permita que o teu Santo Espírito nos revela quem somos no Senhor. Ah, Pai Santo, alinha os nossos desejos, Senhor. Cura, Senhor, os nossos afetos. Restaura a nossa identidade, Pai, porque nós queremos andar nas boas obras que o Senhor já preparou. Tira, Senhor, essa mentalidade que a gente tem que se mover por esforço. Mas nos ensina, Senhor, a nos mover por quem somos, por aquilo que o Senhor nos criou para ser. Que a nossa vida, Pai, exista para a tua glória. Que a nossa vida exista para a tua reputação e para a alegria, Pai, do teu coração. Eu declaro sobre a vida de cada mulher, cada homem que está aqui, Pai, nessa sala, que ouviu essa palavra, Senhor, que a partir desse momento, todas as dores, todas as palavras que foram lançadas ao coração desse homem, dessa mulher, eu ordeno agora pelo poder e autoridade que é dado no nome de Jesus, que caia por terra todos os dardos lançados sobre esse coração, sobre essa mente. Visita agora, Senhor, a casa do teu filho e da tua filha neste momento. E tira, Pai, esse espírito mentiroso que começou a definir a identidade desse homem, a identidade dessa mulher. A partir desse momento, do alto da cabeça até a planta dos pés, todo resquício, Senhor, das mentiras de Satanás sobre a vida desse homem e dessa mulher, eu ordeno agora que caia por terra. E que de dentro para fora, Senhor, seja transformado de glória em glória, a imagem do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. E a partir de hoje, Pai Santo, ele nunca mais aceitará as mentiras. A partir de hoje, Senhor, os desejos dele não vai mais ser alinhados, Senhor, com a velha natureza, mas vai ser alinhado, Senhor, com a transformação de dentro para fora. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que é constituída, pelo nome do Senhor, eu declaro sobre a vida de cada filho e cada filha do Senhor, a partir desse momento, toda acusação, todo peso, tudo aquilo que o passado trazia para o presente e impedia seguir adiante. Eu ordeno que seja quebrado toda a força do inimigo, agora, em nome de Jesus. E que o renovo do Senhor seja liberado sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer pela oportunidade que a pastora Patrícia, quando ela falou para mim, amados, eu vou falar, depois que a gente falou tudo aqui, eu vou falar para vocês rapidinho, que eu já estourei o tempo aqui, né? Foi uma guerra, não conseguia dormir ontem à noite. Não conseguia dormir. Fui para a igreja, que a gente tem um estudo de podcast. Vocês acreditam que não funcionou nada de som? Não funcionava, não funcionava, não funcionava. Aí eu vim para cá, preparei tudo aqui. Quando eu entrei a primeira vez, aí a câmera não funcionava, aí o microfone não funcionava. Aí eu fui lá dentro, falei para minha esposa, coloca as duas mãos sobre a minha cabeça e ora, repreendendo esse mal. Porque aí você começa a ficar nervoso e começa a querer definir a antiga identidade, entendeu? A antiga natureza. Aí ela olhou por mim e falou assim, amor, se nada der certo, faz no celular. O que importa é aquilo que o Senhor está trazendo e não o equipamento. Porque aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui tem 3 telas. Opa, deixa eu tirar o fundo. Deixa eu desativar. Tem 3 telas, máquina, tudo. Aqui.
Ó, uma, duas, três, quatro e mais a máquina. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, ele não consegue barrar a mensagem de filhos e filhas do Senhor, príncipes e princesas do reino, sendo elevado a um outro nível, nível de maturidade, a um nível onde eu estou disponível, da forma que foi falado, porque eu reconheci quem eu sou. Amém? Então, gratidão, pastora Patrícia, gratidão a todos vocês. E eu estou na brecha, tá? Deixa aqui a oportunidade. Deus abençoe vocês. Meu Deus, que palavra, gente. Meu Deus do céu. Não sei como é que o coraçãozinho de vocês estão aí, mas o meu. Muita paulada com amor, né? Né, Ju? A gente não vai fingir costume, né? Umas pauladas assim, ó, nas costas, assim, mas com amor. Para a gente endireitar. Vamos entrar como a gente chegou, mas não vamos permanecer como a gente chegou, não. Vamos sair transformado, porque esse é o evangelho de Jesus, né? Venha como estás, mas não permaneça como você chegou. Seja transformado e é de glória em glória. É esse amor que nos constrange, porque a lei aponta para o homem, o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, né? As culpas e tudo. E a graça aponta para Jesus. A graça ela é escandalosa, ela é imerecedora. Meu Deus! Gente, olha só quanta presença nós temos aqui, a presença do Pai. Então isso é constrangedor, isso, meu Deus do céu. É lindo ver o mover do Senhor, a presença do Pai. Eu quero te falar, pastor, que a sua pastora aí, sua esposa, é igual a mim, viu? Que é desse jeito, não tem computador, vai pro celular. Não tem celular, a gente arruma outra coisa, mas vai dar certo. Coisa Isso linda, mesmo. meu Isso Deus, que presença. Meu Pai do céu. Pessoas lindas do meu coração, gratidão pela vida de cada um de vocês. Alguém tem algum pedido aqui de oração? Alguém precisa de uma oração nesse momento? Alguém precisa de algo específico que você deseja agora nesse momento? E eu vou pedir o pastor para deixar a bênção sacerdotal, nos dar a bênção sacerdotal aqui. Alguém? Não? Eu vou colocar lá nos grupos a saúde da Tati. O que que a Tati tem? A gripe, né? Eu acho que ela tá gripada, né? Ou é o gripe? Nem sei. É, saindo de uma pneumonia. Pneumonia. Ok. Vamos orar pela Tati. Vou pedir pro pastor orar pela Tati. E eu vou colocar lá nos grupos o YouTube do pastor, o Instagram dele, porque tem umas mensagens poderosas. Só uma coisa, pastor, que eu senti falta. Olha, tem que ter câmera, viu? Porque são os áudios, ele é abençoado. Eu ouvindo aqui, ó, abençoado. Gente do céu. Meu Deus do céu. Agora vai ter que mostrar a cara aí, ó. Vai ter que mostrar a carinha. Porque Amém. olha que palavras abençoadas, viu, meu Deus. Amém. Pastor, o senhor pode orar pela nossa amiga Tati? Ó, se Agora, possível, puder orar pela dona Sônia, que está desenganada dos médicos com câncer no pâncreas. Orar pelo Benjamin. Ok, orar pela dona Sônia, né, que está desenganada pelos médicos, câncer sim. no pâncreas, metástase, e orar pelo netinho Benjamin, e também pela, deixa eu ver, A Tati, que está saindo aí de uma pneumonia. Já saiu assim, ó, em nome de Jesus. a Tati. Amém. Então, assim, ó, filhos e filhas do Senhor, foi definida a identidade sobre vocês, repousa sobre vocês a autoridade que é dada no nome do Senhor. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: o Senhor Jesus falando por discípulos. Para os discípulos, imagina depois da ressurreição, nós não somos discípulos, nós somos príncipes, filhos do rei. Mais que discípulo ainda. Tá? Então ele diz assim: todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E no versículo 3 de João 14, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Então, vamos entrar em oração.
Senhor Deus, em nome de Jesus, as tuas filhas ouviram acerca da palavra e a tua palavra declara que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome e sabemos que do Senhor não tem nada impossível que o Senhor não possa fazer. Por isso nós queremos apresentar a vida da Tati, Senhor, que está saindo dessa pneumonia, já está curada, porque para o Senhor não existe nada impossível. A vida da dona Sônia, Pai, visita ela neste momento. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre ela. Nós, Pai, repreendemos todo o espírito de morte. Contudo, Pai, que a tua vontade é que prevaleça. Nós colocamos diante do Senhor, repreendendo todo mal, toda maldição, tudo aquilo que venha contra a vida dela, mas a tua vontade é que prevalece. E apresentamos a vida do Benjamin, que a tua proteção, o teu poder esteja sobre ele, que ele possa crescer ainda mais e mais, Pai, em formosura, em identidade, em propósito diante da tua presença. Em nome de Jesus, eu oro agora sobre a vida de cada uma das tuas filhas neste momento. Conceda, Pai Santo, uma semana abençoada, onde cada filha, cada filho do Senhor tocar a planta dos seus pés, onde colocar as suas mãos, que eles sejam abençoadores e abençoados. Pai Santo, em nome de Jesus, conceda uma semana de paz, uma semana de prosperidade. E oramos nesse momento, Pai, sobre esse ministério online. Nós declaramos, Senhor, que não tem barreiras, não tem, Senhor, divisa aonde, Pai, esse ministério chegar, que ele seja profético, impactante, transformador, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu apresento, Pai, a vida das que estão à frente. Pastora Patrícia, seu esposo, toda a sua casa, todos aqueles que estão ajudando, todos aqueles que contribuem nesse ministério. O Senhor mostra 100 vezes aquilo que foi multiplicado sobre a vida daqueles que semeiam sobre essa obra. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada uma das tuas filhas. Que a graça e a comunhão dos santos sejam reveladas, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Quem crê ali, liga o microfone, fala amém e graças a Amém, Deus. graças a Deus. Amém. Amém, Amém, graças graças a a Amém. Deus. Deus. Amém. Glória, Graças glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Ainda bem que Amém. eu vi. Amém. Glórias a Deus. Amém. Princesas do reino, príncipes do reino, eu tenho que ir, porque agora, aqui ainda é 18h33. Eu moro na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O nosso culto começa às 19h. Então, ó, Um beijo para vocês. abraço, pastor. Fiquem Deus com Deus. abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, Patrícia. Deus Até mais, abençoe. pastora. Gratidão. A paz. Tchau, tchau. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Amém. E lembrando que amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso momento de oração. Então, ó, esteja lá, convide uma pessoa que esteja precisando de oração, de receber uma palavra de Deus, porque o que a gente quer para nós, a gente compartilha, né? E a mensagem do Pai é compartilhar as boas novas. O Evangelho de Cristo é compartilhar as boas novas. Então, convide uma pessoa, convide uma amiga, convide uma pessoa que esteja aí sedenta pela glória do Senhor, e eu sei que o Senhor vai inundar a vida dessa pessoa de uma tal forma, sabe, de uma forma tão maravilhosa que ela vai ficar irreconhecível, porque é assim que nós ficamos, né? Somos transformados, né, para a glória do Senhor. Então, amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja próspero, seja abençoado hoje e sempre em nome de Jesus. Até domingo que vem, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Eu estarei orando, viu, Eduardo? Estarei orando aqui, Tati. Estarei orando, Diva. Estará nas minhas orações aqui clamando até que venha o testemunho total em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de todos. Beijos!